Se você é um desenvolvedor .NET e ainda não viu nada sobre IA ou como integrar elas em seu código, é sobre isso que esse vídeo vai falar. Uma IA funcionando com Ollama em localhost em uma API .NET 10. E aí, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o Ollama. Ele é um projeto muito legal. Você pode acessar ele através do ollama.com. E se você clicar em Models, você vai ter vários modelos de IA para usar na sua máquina. Aqui a gente vai usar o Phi 3, ok? Ou P3, seja lá como você queira chamar. Ele é basicamente um modelo de IA feito pela Microsoft, então a gente vai conseguir utilizar ele bem legal aqui na nossa máquina em localhost para que a gente consiga integrar com o .NET 10 do Microsoft. Então se a gente vir aqui e clicar na Llama, que é muito massa. Eu adorei esse mascote. A gente tem aqui o download Ollama. Você pode escolher seu sistema operacional, fazer o download dele e tá tudo certo. É simples assim, ok? A partir do momento que você tiver esse cara instalado na sua máquina, você vai ter ele tanto terminal como tanto via interface gráfica. O objetivo desse vídeo não é ensinar o Ollama em si, porque a gente não tem vídeo no canal dele ainda, mas tem vídeos aí no YouTube sobre o Ollama, inclusive no Código Fonte TV, que é muito legal. Bora pro Visual Studio então, para a gente ver como é que a gente faz essa integração de IA de uma forma mais abstrata possível, para que a gente possa usar OpenAI, Ollama, seja Azure AI, seja qual for o provedor dessa IA pra gente, ok? Então bora pro Visual Studio. Bom, eu tô com o Visual Studio aqui aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar uns pacotes nuggets da Microsoft. A Microsoft tem um pacote nugget chamado extensions.ia. Nessa questão das inteligências artificiais, cada dia surge uma nova e a Microsoft criou um pacote que abstrai um protocolo para gente. Então, se você vir aqui pesquisar microsoft.extensions.ia, você vai achar esse cara da Microsoft. Esse pacote é um dos melhores pacotes que eu já vi de linguagens e, basicamente, com ele no .NET você vai conseguir conectar em qualquer provedor. Ele é muito parecido com o que o Entity Framework faz pra gente com o banco de dados, só que aqui com IA. Então vamos instalar eles. Lembrando, você precisa do .NET 10 aqui instalado, ok? O segundo pacote é o IA.abstractions, que ele vai nos dar algumas implementações, interfaces, classes, e isso vai fazer com que a gente consiga usar vários provedores. Aproveitando, se você está gostando do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar e de comentar. Isso ajuda muito no crescimento do canal. A segunda parte que a gente vai fazer é instalar o provedor do Ollama. Como você pode ver aqui, você tem do OpenAI já também. Então, a gente não vai usar o OpenAI aqui, porque requer tokens, entre outras coisas, mas para o Ollama, a gente não tem um ponto Ollama aqui, ok? Esse cara aqui, ele basicamente não existe. O que a Microsoft recomenda na documentação dela é você usar o pacote Ollama Sharp, ok? Então, esse cara aqui é o que a gente vai instalar para que a gente consiga usar o Ollama. Agora que a gente tem os pacotes instalados, eu vou criar um controller aqui para que a gente construa dois endpoints. Eu vou te mostrar duas maneiras de a gente usar o Ollama. E isso é muito legal porque, na verdade, o que a gente vai fazer com o Ollama aqui, a gente vai usar para qualquer provedor, na verdade. Isso é um conceito muito clássico de IA, que é, primeiro a gente vai fazer uma chamada sem dar nenhum contexto para ele, ou seja, simplesmente a gente vai receber um prompt, a IA vai pegar esse prompt e vai responder esse prompt. Simples assim. O segundo endpoint, nós vamos passar um contexto para ela, de como a gente quer que ela se comporte, e isso você pode usar, por exemplo, na sua empresa, porque isso vai te dar uma versão muito melhor da IA, ok? Bom, aqui eu já dei uma limpada no controller, ok? Eu espero que você já tenha conhecimento em .NET para esse tipo de vídeo. Então eu só tirei a rota aqui de cima, coloquei a rota aqui e criei um método que vai responder um IActionResult. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar um record, eu vou chamar ele de question e ele vai ter uma propriedade só, ok? Que eu vou chamar de prompt. E nós vamos utilizar este cara como body da nossa requisição. Simples assim. Agora que nós já temos o nosso body, a segunda coisa que a gente vai fazer é criar um client, ok? E a gente vai usar aqui o Ollama API Client. O Ollama, quando você instalou ele já tem uma API rodando na porta 11434. Portanto, que se você jogar essa URL no seu navegador, você vai perceber que o Ollama vai retornar uma mensagem para você dizendo que ele está rodando. Esse Ollama API Client aqui, se a gente for olhar o código descompilado dessa classe, isso é algo muito interessante. A gente vai ver que ele implementa uma interface chamada iShark Client. Essa interface é do Microsoft Extensions.ai. Então, o Ollama API Client, ela implementa o protocolo
do pacote da Microsoft. E é por isso que nós usamos isso. Eu vou deixar na descrição o link para documentação desse pacote da Microsoft. Ali você vai ver que você tem vários clientes, OpenAI, entre outros, para você usar. Isso é o comportamento que nós temos com o H-Framework, por exemplo, que abstrai uma conexão com o SQL Server, o Oracle, o Postgres, entre outras coisas, ok? Então, aqui nós instanciamos o cliente, beleza? Então você pode ter mais de um cliente com esse pacote da Microsoft. A segunda coisa que nós temos que passar para o cliente é qual modelo de IA ele vai usar. Lembre-se que o Ollama tem N modelos de IA. Aqui a gente vai usar o Phi-3 Mini. Por que eu estou usando o Mini aqui? Lembre-se, tem modelos de IA que são grandes, precisam de um contexto muito absurdo, e se você não tem uma máquina boa, sua máquina vai travar. Então lembre-se, quando você está trabalhando com IA, poder computacional precisa ter de sobra na sua máquina. Se você não sabe como baixar o Phi-3 Mini na sua máquina, se você abrir um terminal e digitar o Ollama Run Phi-3 Mini, automaticamente o Ollama já vai fazer o download desse pacote para você, desse modelo de IA. E lembre-se, lá no site do Ollama você tem N modelos de IA. Você tem modelo da Meta, do Google, você tem modelo da Microsoft como um Phi-3, entre outras coisas, ok? Agora que nós temos o nosso cliente configurado, nós efetivamente vamos fazer uma chamada para IA aqui. E aqui a gente vai usar o Get Response Async. Esse Get Response Async é também do pacote da Microsoft. Então lembre-se, o cliente é simplesmente uma implementação do iChat Client, da interface iChat Client. Então aqui nós vamos ter uma resposta que é o Chat Response. Essa classe também vem do Microsoft Extensions AI. Então veja, basicamente aqui você tem uma abstração muito legal para trabalhar com várias IAs possíveis. Novamente, é o mesmo que o Entity Framework faz com a base de dados. Ele conecta com SQL Server, com Oracle, com Postgre, com MySQL, seja com qual for, dependendo do pacote que você instala. E aqui, para finalizar, a gente vai pegar o response text, o texto do response da IA, e vamos mandar para o nosso usuário. Então, vamos lá para o Postman para ver isso funcionando. Eu estou aqui com o Postman aberto na nossa API, localhost 7024, que é a API do .NET rodando. E aqui eu estou mandando o nosso prompt, que eu coloquei que é YouTube. E eu coloquei aqui para ele responder no máximo em 5 linhas. Por quê? Lembre-se, IA é poder de computação da sua máquina. Eu tenho uma placa de vídeo aqui, uma 3070 Ti, mas eu estou com o OBS Studio gravando em 4K, estou com o Visual Studio aberto, terminal aberto, entre outras coisas aqui na máquina rodando em paralelo. Então aqui eu estou limitando a resposta da IA, porque senão ela pode mandar 30, 4, 5, 50 parágrafos de resposta, ok? Vamos fazer uma requisição aqui, isso pode demorar algum tempo, alguns segundos, alguns minutos, dependendo de como é a sua máquina, ok? A IA já retornou aqui para nós. Então o Ollama nos respondeu com: o YouTube é um dos maiores e mais populares sites de vídeo sob demanda do mundo e etc. Isso daqui é muito legal. Você está com o Ollama, uma IA, você integrou uma API. Pense na sua empresa quanta coisa você pode fazer aqui. Se a gente enviar mais uma vez uma requisição, você vai ver que ele vai nos dar outra resposta, o que é normal para uma IA. Não necessariamente a entrada do mesmo prompt vai retornar sempre a mesma resposta. Mas isso daqui não é tudo. Se você acha que é tudo, a gente pode melhorar isso daqui. Nós podemos dar um contexto para a IA. Dizer para ela: cara, me responde de uma tal maneira, ok? Não só com o prompt do usuário. Vamos voltar para o Visual Studio e vamos fazer um V2 para ver como isso funciona. Para adiantar o trabalho aqui, eu já criei mais um método, ok? Que vai responder na URL V2. Ele basicamente recebe a nossa question e está com o cliente aqui do Ollama inicializado. Aqui a gente mandou exatamente apenas um prompt para o usuário na linha 16. A nossa ideia aqui é manter um contexto. Basicamente o que a gente pode fazer aqui é uma lista de chat message, que basicamente é uma outra classe do pacote da Microsoft, e aqui a gente manda um chat com uma role de user, que é o prompt do user, mas antes desse cara, nós vamos mandar um chat do qual a role vai ser um system. Olha o Copilot aqui já tentando se meter. E o que a gente vai fazer aqui para ele? A gente vai passar um contexto, que é como que a IA vai se comportar. A gente vai dizer o seguinte, ó: você é um especialista do YouTube, explique como você estivesse explicando para uma criança e no máximo 50 caracteres. Por que eu estou colocando 50 caracteres aqui? Poder de computação.
isso daqui é bem pior para ele processar do que só isso aqui. Novamente, cuidado com o teu poder de processamento da sua máquina. E como é que a gente faz o response? Basicamente o mesmo jeito, só que aqui a gente vai no get response async mandar os messages. E aí você vai perceber uma coisa, por que tá dando erro aqui? Ele está falando que não é possível converter uma lista de iChat message para string. Pô, eu acabei de falar para você que dava para fazer isso. É porque o Olhama implementa a classe de forma explícita, ok? Do iChat client. Então aqui a gente precisa, em vez de var e esperar um retorno do Olhama API Client aqui concreto, a gente vai dizer que ele é um iChat Client aqui. E aí automaticamente você tem disponível o GetResponse assim. Então lembre-se, o Olhama API Client implementa de forma explícita o iChat Client da Microsoft. Então sempre coloque aqui o iChat Client. Se você quiser vir aqui em cima e adicionar também, não tem problema algum, ok? E aqui é basicamente a mesma coisa. Response.text. Vamos voltar lá para o Postman para a gente ver como isso vai modificar a resposta da IA. Estou no Postman novamente, agora no nosso V2, e vocês viram que eu mudei o prompt um pouco. Aqui eu pedi para no V1 ele responder no máximo 5 linhas. Aqui eu só estou perguntando para a IA, o que é YouTube? Simples assim. Vamos fazer uma requisição e vamos ver como que muda o comportamento dela, o contexto de system que a gente passou lá. Temos a resposta da nossa IA. Um site onde pessoas fazem vídeos de todos os tipos. Você pode assistir, curtir ou comentar eles. Muito legal para aprender e rir, cara. A IA já assumiu aqui um outro papel. A gente falou para ela falar como tivesse explicando para uma criança e com no máximo 50 caracteres. Esses 50 caracteres pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Lembre-se que IAs não são modelos extremamente precisos. Elas tomam uma forma para você. Se a gente fizer mais uma requisição, basicamente ela vai ter um comportamento muito parecido sempre. E é isso que é um contexto para uma IA. Então aqui você já aprendeu como implementar o Olhama, como implementar IA usando o pacote oficial da Microsoft. O link do GitHub desse código vai estar na descrição, o link para esse pacote da Microsoft também. E lembre-se, jovem, isso é só um vídeo para te dar um pontapé inicial. Leia a documentação e explore na sua empresa caso você possa. Isso aqui te abre um leque de oportunidades. Nós temos o Azure AI, por exemplo, para você utilizar. Não esqueça de comentar, de compartilhar esse vídeo, de curtir se você gostou. Que Deus te abençoe e até a próxima.